A Revolução de 1830 na França levou à abdicação do autoritário Carlos X, né, que foi substituído por Luís Felipe I, que tinha um apoio burguês. Já na Revolução de 1848, descontentes com o governo liberal de Luís Felipe I, os republicanos e socialistas derrubaram o rei e instituíram a República no país, né? E daí assumiu o presidente Luiz Napoleão Bonaparte, que em 1851 se deu o título de imperador e restaurou a monarquia francesa. Nesse contexto, surgiu na Europa, mais precisamente na França, no final do século XIX, o simbolismo, né? Que era um estilo originalmente marcado pelo pessimismo e desconfiança diante da realidade social, material e política. O simbolismo ele surgiu como uma reação ao realismo e ao naturalismo e rapidamente ele se espalhou por outros países europeus como a Bélgica, a Rússia e a Alemanha, influenciando diversas formas de arte, incluindo a poesia, a pintura, a música e o teatro. Os simbolistas, eles buscavam expressar o mundo interior, os sentimentos, as emoções e os estados da alma, né? Utilizando os símbolos e metáforas ao invés de representações diretas da realidade, porque eles acreditavam que a verdade profunda do ser humano não podia ser captada pela observação empírica ou pela descrição objetiva, pela mas sim através da linguagem rica em símbolos e imagens subjetivas. Na literatura, autores como Charles Baudelaire, um famoso escritor francês que nasceu em Paris no dia 9 de abril de 1821 e que mais tarde estudou em colégio interno e chegou até a ser expulso de um deles, né? E com 21 anos de idade, ele recebeu a herança do seu pai, porém, como sendo um amante da vida boêmia e com dificuldade em controlar seus gastos, o Charles ele viveu sempre endividado. O poeta, que morreu em 31 de agosto de 1867 em Paris, produziu obras de caráter simbolistas. Portanto, os seus poemas eles apresentam rigor formal e sinestesia. O pessimismo é a temática sombria que caracteriza a poesia de Baudelaire, autor do livro As Flores do Mal. Arthur Rimbaud, um escritor, pesquisador e principalmente poeta francês da segunda metade do século XIX, que nasceu na cidade de Charleville, na França, em 20 de outubro de 1854, sua principal obra foi Uma Temporada no Inferno, publicada em 1873, e é considerado por muitos críticos literários como um precursor da literatura modernista e também do surrealismo. O Rimbaud ele faleceu em 10 de novembro de 1891, aos 37 anos, em Marselha, no sul da França. Sua obra serviu de referência para muitos escritores simbolistas, além de ter uma importante influência na literatura francesa do século XX. E Stéphane Mallarmé, nascido em Paris em 1842, na França, promoveu uma grande revolução na poesia durante a segunda metade do século XIX e que mais tarde influenciaria movimentos vanguardistas do século XX, principalmente os de vertentes futuristas e dadaístas. Stéphane faleceu no dia 9 de setembro de 1898 em Valvins, na França. E para sua angústia revelada em cartas por seus amigos, Stéphane não conseguiu terminar seu grande projeto literário intitulado A Grande Obra. Pressentindo a chegada de sua morte, um dia antes pediu a sua esposa e sua filha que queimassem partes dos seus escritos. São esses os três poetas considerados pioneiros do simbolismo, e suas obras elas exploram temas como a morte, a decadência, e o mistério e o misticismo, muitas vezes em um tom pessimista ou melancólico. A,
A poesia simbolista ela é marcada por versos livres, por linguagens sofisticadas e uma busca pela musicalidade das palavras. Já na pintura, artistas como Gustave Moreau, Odilon Redon e Fernand foram influenciados pelo simbolismo, né? E as suas obras frequentemente retratam cenas oníricas, figuras mitológicas e alegorias buscando evocar uma atmosfera de mistérios e introspecção. Na pintura, artistas como Gustave Moreau, Odilon Redon e Fernand foram influenciados pelo simbolismo. Suas obras, elas frequentemente retratam cenas oníricas, figuras mitológicas e alegorias, buscando evocar uma atmosfera de mistério e introspecção, né? O uso de cores suaves e formas etéreas é comum, assim como a presença de temas esotéricos e espirituais. O simbolismo teve um impacto significativo no desenvolvimento da arte moderna, influenciando movimentos posteriores como o modernismo, o surrealismo e o expressionismo, né? A sua ênfase na subjetividade, na imaginação e na exploração do inconsciente abriu novas possibilidades para a criação artística que continuam a ser exploradas ao longo do século XX. Em resumo, o simbolismo na Europa ele foi um movimento que procurou ir além da aparência da realidade, explorando a psique humana através de uma linguagem simbólica e poética, né? Ele deixou um legado duradouro nas artes, abrindo caminho para novas formas de expressão e, e compreensão mais profunda do ser humano. Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o simbolismo. Ele surgiu no Brasil como uma tendência que veio para fazer oposição ao realismo e ao nacionalismo. Na época estava em alta a tendência, a situação em que o Brasil passava uma situação política um pouco conturbada, né? Estava passando da monarquia para a república. E no Brasil o realismo teve não na sua época em que surgiu, mas depois ele teve uma grande ascensão, né? Na época que ele surgiu na década de 1890 e já teve fim em 1903, ou seja, ele não durou muito tempo. E nesse pouco tempo, ele não teve muita ascensão, ele veio ter ascensão depois. E no Brasil ficou conhecido como os autores principais do simbolismo, Cruz e Souza e Alfonso de Albuquerque. Como principal autores do simbolismo no Brasil, temos Cruz e Souza e Alfonso Guimarães. Cruz e Souza é tido como o principal representante do simbolismo no Brasil. Este autor é responsável pelas obras Broquéis e Missal, respectivamente em 1893, uma e 1893 também a outra. Já Alfonso Guimarães, este autor, ele também é um autor considerado um autor simbolista, ele também representa o simbolismo no Brasil e ele é responsável pelas seguintes obras: O Centenário das Dores de Nossa Senhora e Dona Mística, também em 1893, respectivamente uma a outra. O simbolismo no Brasil deixou para nós um legado de muitas características diversificadas e distintas. Vamos enumerar aqui algumas delas. Primeiro, a subjetividade. O realismo, ele trabalha mais a parte emocional das pessoas, a parte mais emocional dos seres vivos, como por exemplo as emoções, os sentimentos, a percepção de cores e vagamente subjetivo, né? Ele não foca muito no real, como o realismo, ele deixa mais nítido e vago. Outra característica bastante importante e não menos importante do que a subjetividade é a musicalidade e o ritmo. Ou seja, o realismo ele traz para nós sentidos sonoros e aliterações, e uma palavra bastante conhecida no meio realista, na tendência do realismo, é a sublimação. Ou seja, segundo os poetas do realismo, ele tem a capacidade de passar algo do material para o imaterial, ou seja, transformar. A sublimação no simbolismo, ela é muito usada, muito citada pelos autores
pelos poetas simbolistas, que o simbolismo tem a capacidade de sublimar algumas coisas materiais, passar do material para o imaterial, ou seja, passar da visão humana para uma visão mais espiritual, mais santa, mais sublime. Uma outra palavra bastante usada no meio do simbolismo é o santo, sagrado. Eles tinham como, por exemplo, uma característica muito comum entre eles era tentar fazer com que as pessoas trabalhassem mais esse lado místico, esse lado santo, esse lado sagrado, este lado, como é que eu posso dizer, este lado que está além da percepção humana, além do toque humano, né? Um ato mais sublime. E a outra característica que podemos aqui citar no simbolismo é as aliterações e as frases repetidas e as consoantes, né? Nos poemas simbolistas era muito comum ver frases repetidas e aliterações dando uma ênfase na repetição de cada frase. Outra característica muito comum e muito utilizada, muito usada no meio simbolista, no meio simbolismo, é que os poetas simbolistas frequentemente usavam os símbolos para retratar algo mais abstrato, algo mais, como é que eu posso dizer, algo que estava além da compreensão humana, como por exemplo os sentimentos e as emoções, né? Eles tinham essa característica em comum e mais, os símbolos que eles usavam não tinham somente uma interpretação, tinha mais de uma interpretação e eram símbolos ambíguos, ou seja, eles poderiam ser feitas várias leituras de um mesmo símbolo. O simbolismo, pessoal, ele deixou para nós uma última característica, que era o uso de símbolos místicos e espirituais. Os poetas simbolistas, eles tinham essa característica única e que por vezes era utilizado para retratar algo que não poderia ser compreendido. E os símbolos místicos e espirituais, eles eram retratados para dar uma ênfase maior ao mundo místico, ou seja, ao mundo espiritual. E essa questão do uso dos símbolos místicos e espirituais foi algo que marcou fortemente esse período do simbolismo, né? Esse período que durou pouco tempo, mas que retratou muita coisa e deixou para nós muitas características, muitos feitos, muito conhecimento.